Hoje eu quero falar sobre os 3 segredos energéticos para que nada nem ninguém te afete. Para começar, a gente precisa entender que a mente humana opera como um processador viciado, sabe? Viciado em quê, Vanessa? Viciado em segurança. Então a gente busca incessantemente por rótulos para colocar a nossa realidade em caixinhas, né? O problema é que, na física da consciência, toda definição é uma limitação. E aí, a gente vive diariamente numa prisão dourada, um conjunto muito sofisticado de camadas de controle que inclui desde as performances religiosas que as religiões impõem para certas pessoas que acreditam nelas, mas são vazias, até as teorias da conspiração que se dizem espiritualizadas, ou que a gente chama de buscador zen, aquele que está sempre buscando algo zen, mas nunca sai do lugar. Mas, gente, essas são apenas formas elegantes da gente manter o sistema operacional biológico num loop de repetição. Uma repetição que é infinita. A gente acredita que está fazendo escolhas conscientes, mas está apenas operando numa camada de código mais sofisticada da mesma simulação da escassez. Pensa na sua mente como um processador de dados que está superaquecido. Quando você tenta dar significado a cada evento que acontece, tentando entender por que isso aconteceu comigo, que é o que eu fazia sempre, principalmente na depressão, o processador consome toda a energia disponível apenas para sustentar a nossa narrativa de eu sofrido ou de eu especial. Então, gente, esse superaquecimento no sistema impede a renderização de uma realidade mais próspera, porque a energia que deveria colapsar a onda de abundância está sendo desviada para esfriar o seu ego. E existe, gente, um risco real aqui. É de você perder a capacidade de sentir a alegria de ser humano. Porque a verdadeira maestria não é a gente fugir da experiência humana. O personagem que você criou para te proteger é o mesmo firewall que te impede de baixar as atualizações de prosperidade do campo. Se lembre que o personagem precisa perder a função de controlador para que a vida comece a funcionar. E para a gente alcançar essa neutralidade energética inabalável, a gente precisa dominar o conceito do espelho. Por quê? A ilusão, o reflexo, é a forma temporária que o campo assume enquanto você não reconhece que o espelho, o externo, é um reflexo seu. É um reflexo de você mesmo. A gente precisa entender que o campo exterior, o mundo exterior, é apenas o campo da potencialidade pura, que está se dobrando de forma a refletir quem você é antes da forma. O que é isso, Vanessa? Não existe um observador isolado olhando para o mundo externo. Você e a realidade que você observa são uma malha de informação que é a mesma coisa. É indissociável. Você não consegue tirar uma e deixar outra. Uma coisa contém a outra. Então, gente, se alguém aperta o seu botão, seja a arrogância de um parceiro, a escassez de uma pessoa, a frequência de um gatilho que está codificada no seu sistema, como raiva, como medo, sei lá. O outro é apenas um espelho que reflete a sua própria desarmonia interna, quando esse gatilho é apertado, ou seja, esse botão. Por exemplo, se a arrogância de alguém te afeta, é porque existe uma frequência de julgamento ou de superioridade não integrada no seu próprio DNA. Como é ensinado, nas medicinas da floresta, o corpo frequentemente grita: você não cuida de mim, você não me ouve. E o campo é generoso, ele vai repetir o padrão até que você pare de lutar contra o reflexo e integre essa frequência. Para quebrar esse ciclo de caos e de renderizações indesejadas, ou seja, de loops mentais na sua vida, fluxos de escassez que se repetem, etc., você precisa praticar a autoobservação neutra. Sai do problema. Faz as seguintes perguntas. Essas perguntas são para hackear o seu sistema. O que meu campo está gritando agora que eu me recuso terminantemente a ouvir? Qual o padrão de escassez que eu continuo alimentando para dar significado emocional a ele? Eu estou vivendo a minha vida original ou eu estou apenas reagindo a uma renderização do meu passado traumático?
Se eu parasse de rotular esse problema como ruim, o que sobraria como informação? Você entendeu? Você precisa neutralizar, tirar a emoção da coisa. Fazer perguntas racionais. Onde o meu corpo contrai quando eu penso nessa situação? E por que eu ainda não respirei nessa contração? Por que eu ainda não soltei? Então, identificar que o campo é um espelho cristalino é o primeiro passo para a gente parar de tentar consertar o reflexo e começar a ajustar a fonte, que é a sua própria emissão vibracional. Então, vamos para a técnica aqui, né? Os 3 segredos para neutralidade inabalável, ou seja, para que nada nem ninguém te afete. Primeiro segredo: o silêncio entre as intenções, ou seja, o ponto zero. O campo, gente, opera com o máximo de potencialidade quando a gente para de dar ordens mentais confusas para ele. Então, a técnica do ponto zero consiste em entrar no vácuo quântico que precede o pensamento. Lembra que eu falo sempre para vocês que entre um pensamento e outro tem um espaço? E é nesse espaço que você escolhe se você vai dar vazão, se você vai ficar com aquele pensamento ou vai trocar. Não tem jeito, o silêncio é sempre a melhor resposta. Esse silêncio não é o vazio, é a ausência de narrativa, o ponto zero. Quando você para de tentar explicar ou controlar o como as coisas devem acontecer, o campo se organiza sozinho, pelo caminho da menor resistência. Neutralidade, gente, não é frieza. É a remoção da mediação do ego, tá? É você tirar o ego do jogo. É deixar de ser o autor ansioso para se tornar um canal limpo de recebimento. Segredo 2. O seu corpo é um decodificador da frequência. O nosso corpo é o nosso sistema operacional biológico. Ele é o leitor do campo mais sofisticado que tem no universo. Então, na física quântica, o observador colapsa a onda em partícula quando ele observa. No seu dia a dia, o seu corpo é esse observador. E o critério, gente, é binário. Se o corpo contrai, peso no estômago, sensação de aperto no peito, garganta fechada, tensão, existe ruído, incoerência, uma mentira vibracional. E se o corpo expande, leveza, relaxamento, descontração, existe coerência vibracional. Se o corpo está tenso, a sua renderização daquela situação vai ser distorcida. Então, o que você faz? Se cala. Espera a expansão retornar antes de emitir qualquer sinal para o campo. O corpo, gente, nunca mente. E a mente nunca para de mentir. Lembra disso. Segredo 3. Desejo sem ansiedade. Existe uma diferença técnica, tá? Fundamental entre o desejo da alma e a necessidade do ego. Você precisa saber diferenciar. O desejo da alma é a leitura de um potencial futuro que já existe no seu campo, das infinitas possibilidades das realidades e possibilidades de realidades paralelas que existem. E esse futuro está esperando para ser renderizado. É um chamado para o movimento orgânico, ou seja, natural. Já a necessidade do ego vibra na frequência de falta. Eu preciso disso porque senão eu não sou completo. Gente, a necessidade cria uma parede de interferência que impede o colapso da função de onda. Então o segredo é soltar o desejo para o campo da neutralidade. Ou seja, solta e não espera nada. É aquele estado de, tá tudo bem se isso acontecer, mas também tá tudo bem se não acontecer. Sabe? Não ter expectativa. Eu sei que é difícil, mas isso é treino. Quando você remove a urgência do processo, você remove a resistência. E aí você deixa que o campo materialize o seu potencial sem esforço. Então vamos fazer um exercício prático agora para colocar isso na matéria. Foca a sua respiração. Fecha os olhos agora e foca a sua respiração. Presta atenção na sua respiração. Respira, solta.
Agora eu quero que você foque a sua respiração no seu plexo solar aqui, na boca do estômago. Seu centro de manifestação. Sinta o peso do seu corpo. Visualize toda a narrativa do maior problema que você tem hoje. Imagine esse problema derretendo e se transformando num pó. Não dá nome para ele. Apenas sinta a frequência. Respira na frequência de eu sou, sem colocar nenhum adjetivo nisso. Quando você sentir o seu corpo expandir, você vai falar silenciosamente, bem baixinho. Eu permito que o campo se organize sem a minha interferência. Sinta a descompressão nessa fala. Você acabou de sair do caminho do seu próprio milagre, da sua própria manifestação. Treina isso, esse exercício. Não leva mais que 2 minutos. Uma outra coisa aqui que é importante é a gente acessar o estado da verticalidade. O que é isso, Vanessa? É uma frequência de coerência anterior à fragmentação da nossa consciência, ou seja, quando a gente era inteiro. É um estado de verticalidade onde o corpo, a emoção e o campo operam em uníssono, uma coisa só. E para você sustentar essa frequência de abundância, você precisa de quê? Resiliência biológica. Entenda uma coisa, o nosso DNA não está danificado. Aquilo que a ciência chamava de DNA lixo é, na verdade, uma biblioteca de arquivos das 22 delegações estelares. São registros multidimensionais de sabedoria e regeneração que aguardam o fim do ruído da nossa mente para serem ativados. Ou seja, que a gente pare de atrapalhar com a nossa mente racional. A epigenética da nossa alma ensina que o ambiente interno determina quais páginas do nosso manual de instrução vão ser lidas. Se você vive com medo, ruído, o seu DNA lê as páginas de quê? De sobrevivência. Se você está sempre neutro, ou seja, coerente no ponto zero, sem expectativa, ele lê as páginas da criação acelerada. Então, a chave aqui não é você nunca mais sentir aqueles seus personagens gritarem, ansioso, o medroso, aquele que está sempre preocupado com o boleto para pagar. Não é isso que você tem que acessar. Quando o personagem grita por controle, você permanece presente no seu corpo. Você não precisa de mais luz. Você precisa de menos ruído. Quando você remove a interferência, a luz que você já é começa a vazar pelas frestas da sua autoimagem que foi colapsada. Então você não está evoluindo, você está apenas desobstruindo o caminho para que o seu eu superior trabalhe, seu duplo quântico. Então, gente, qual que é a sacada aqui? É você dar o salto quântico, sair dessa fase de autor para o modo de canal receptor. Enquanto a gente insiste em ser o autor da vida, a gente está limitando as nossas realizações para o limite da mente lógica. Quando a gente se permite se tornar um canal de recebimento, a gente permite que a infinita sabedoria do campo opere através da gente, com uma precisão que a mente jamais conseguiu. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro de quem, que diz que Deus é aquilo que permanece quando toda a crença cai. Deus não é uma entidade externa, é o próprio campo da potencialidade que se revela quando você para de tentar controlar tudo. E, gente, põe uma coisa na sua cabeça. Nós não estamos aqui para vencer o jogo da vida. Vencer, né? Nós estamos aqui para ser o espaço onde o jogo acontece, de forma coerente. Então, responde para mim nos comentários se você ficou até aqui.
O que é que você está pronto para deixar derreter hoje na sua vida? Qual personagem que você está disposto a demitir para que a sua abundância real possa finalmente nascer sem esforço? Deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo te ajude de alguma maneira. E quem tiver interesse nos meus atendimentos, que são totalmente personalizados, leitura de alma, mapa da abundância, mapa astral védico, voltados totalmente para a sua energia pessoal, link sempre na descrição do vídeo. Beijo e tchau!